bem? Boa noite a todos. Eu sou a Silvia, sou colaboradora da Casa Fraterna no Caminho, e hoje venho trazer aqui para vocês o início do estudo sobre o povo d'água. Antes, nós vamos fazer uma prece para a gente poder dar andamento, continuidade aqui na nossa noite de estudo. Então, convido a todos que elevem os pensamentos, pedindo a proteção do Pai Maior, de todos os espíritos, guias e mentores de luz, que essa noite de aprendizado possa agregar muito na nossa conjuntura da evolução espiritual. Que tenhamos uma semana abençoada, repleta de boas energias e realizações próximas. Pois bem, pessoal, eu vou projetar a tela aqui. Vocês conseguem ver a tela projetada? Sim. Sim. Pessoal, então, esse tema, o povo d'água, ele está descrito no material do grupo de estudos umbandistas Filhos de Oxalá, é um material, e ele é designado em 3 capítulos. Aí hoje eu trouxe o primeiro capítulo desse estudo, que é bem a parte... Só um instante, gente, peraí, problemas técnicos com a cachorra. A primeira parte é a parte introdutória, mas no sentido de trazer para nós um pouco do elemento da água, da composição dela no universo, a função dela em níveis energéticos e de equilíbrio. É um estudo até breve, porque depois, no segundo e no terceiro capítulo, vai vir sobre as ondinas, sereias, vai trazer com mais detalhes como é que é essa constituição da manifestação vivida no meio aquático. Então, hoje nós vamos tratar basicamente desses 4 elementos, né, dessas 4 partes aí desse estudo, que é a manifestação vivida em seu meio, como que a água se manifesta, como ela se comporta, quais compostos são adicionados para toda essa congruência de elaboração, né, do princípio criacional do universo. O planeta água, né, que apesar de nosso planeta ser designado como Terra, sabemos que a maior parte dele é composta por água. As questões que envolvem o equilíbrio, né, o positivo e o negativo, esses polos de atração, as quais requerem muita constância, né? E o trabalho propriamente dito, o início, né, do trabalho na Umbanda. Como disse agora há pouco, apesar do nosso planeta se chamar Terra, ele é composto em sua maior parte por água. A água é um elemento universal de característica exclusiva. Ela, em toda a sua magnitude, nossos corpos biológicos, orgânicos, dos animais, das plantas, os materiais, os alimentos, quase tudo que nós conhecemos no nosso mundo tem a presença da água. A água ela se mistura com a terra, com o barro, ela não somente por ser um elemento fundamental, ela interfere nos outros elementos, como o fogo, a terra, o vento. Então, ela tem uma soberania, assim, digamos, sobre todos os outros elementos. Você joga muita água numa chama, no fogo, esse fogo vai apagar. Porém, se você joga um pouquinho só de água para aumentar a brasa, para fazer mais faísca, esse fogo também aumenta. Você joga água na terra, você forma o barro, desse barro você faz o tijolo, do tijolo você faz outras construções. Então, assim, é uma diversa gama, é uma ampla gama de funções, atribuições e misturas que a água tem no nosso meio. E para que o nosso processo de criação do universo fosse executado, vários seres, vários elementos se uniram. Esses seres e esses elementos, muitos não são vistos a olho nu, né, por nós encarnados, trabalham bem no fundo das profundezas do oceano, e eles foram agindo de forma equiparados,
sempre uns colaborando com os outros. São seres dos elementos das águas marinhas, junto com os seres dos elementos das águas doces, junto com os seres dos elementos das águas fluviais, que são as águas da chuva, né, fluviais, dos rios, e todos esses compostos foram se agregando, se organizando, para que assim pudessem organizar-se em átomos, moléculas, a poeira cósmica, a Terra com os minerais, e assim originar o nosso mundo, o nosso universo. Sabemos que o movimento, ele é energia, tudo é movimento, tudo está em constante movimento, mesmo que aparentemente aquele movimento seja mais lentificado, né, ele está, sim, em um processo de transformação. E existe uma lei, essa lei universal cósmica, nela acontece a seguinte denominação. Para se ter um funcionamento correto dessa lei, criaram-se diversos movimentadores naturais, também conhecidos na Umbanda como os orixás. Pois bem, cada orixá rege um elemento da natureza, né? O Xangô, as pedreiras de fogo, Oxóssi, as matas, Oxum, água doce, Iemanjá, água salgada, e todas essas organizações, né, energéticas naturais, em trabalho conjunto, mútuo, proporcionaram, assim, a criação da natureza e, concomitante, a criação de todos os outros elementos, vegetais, minerais, animais e nós, seres humanos. Existe, pessoal, uma realidade paralela no nosso meio aquático. Variados seres de diversas formas, atribuições e tarefas a serem desenvolvidas se organizaram em equipes e constituíram, assim, a base de subsistência para a formação do nosso universo. Esses seres, como dito, eles não são visíveis aos nossos olhos. Eles são como se fossem engenheiros, assim. Eles trabalham lá nos bastidores, bem nas profundezas do oceano, e muitos estão ali de vontade própria, espontânea, né, por amor. Muitos nem precisariam estar no meio terrestre, estão sim por amor à nossa raça, à nossa espécie humana. Outros estão ali em termos assim, de pagamento de débitos, né, no sentido de resgate de outras funções, para colaborar também por seu adiantamento, por seu processo moral e espiritual. E temos aqueles que são espíritos que jamais estiveram encarnados, né, que são espíritos de extrema magnitude moral e espiritual, e também colaboram para essa trajetória, né, da formação do universo através dos compostos elementos da água. Existe como dito, existe uma espécie de dualidade no que se refere à água. Somos feitos de água, precisamos de água para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Não só nós, como todos os seres vivos que estão aqui encarnados. Entretanto, o excesso de água também pode gerar algum desequilíbrio, tanto em termos emocionais quanto em termos práticos, materiais. Vejamos, enchentes, tsunamis, maremotos, né? Tragédias naturais que podem acontecer, sim, com o excesso de água. Chuvas muito intensas, trombas d'água em cachoeiras, isso tudo pode reverberar de uma forma negativa, trazendo, assim, prejuízos e desequilíbrios a nós. Não apenas a nós, seres humanos, como também a estrutura do globo como um todo. Né? Há um tempo atrás tivemos aquelas tragédias em Mariana, né, no interior do estado de Minas Gerais, nas quais as enchentes levaram várias casas, famílias perderam moradias, e em âmbitos, em termos emotivos, né, emocionais, o excesso de água no nosso corpo, no sentido assim, estamos mais chorosos, estamos com uma labilidade emocional, isso também gera percalço, pois nesse momento pode ser que estejamos mais entristecidos, com um desequilíbrio ali energético. Então é importante a gente pensar e ter em mente que o ideal para isso tudo é a constante de equilíbrio se manter, né? Em termos até de pontes de hidrogênio, organicamente falando assim, o pH, para que nosso corpo não fique, né, ou aquém ou além
do material, do composto da água. Existe uma lei, né, que a gente comenta. Existe uma lei que a gente fala que o semelhante atrai o semelhante. Nesse sentido, traz para a gente que essa necessidade de equilíbrio energético emergencial foi estipulada para que essa corrente da geração realizasse os ajustes necessários. Então, assim, a água, ela em sua própria atribuição pura, não necessita de uma manipulação. Né? 2 moléculas de hidrogênio mais o oxigênio, ali estamos formando a água. Se você misturar para fazer, por exemplo, vinagre, vai água. Para fazer um ácido, vai água. Para fazer uma base, vai água. Então, assim, apesar dela ter a sua propriedade pura, sem necessidade de manipulação, através dela, outros elementos foram sendo criados, como nitrogênio, com outros gases, metais e por aí vai. Existe uma onda magnetizadora muito profunda, muito densa, lá nas profundezas, abaixo das profundezas do oceano, nas quais nenhum ser encarnado pode habitar, porque senão a gente não consegue respirar lá embaixo. Nessa onda, né, magnetizadora densa, lá acontecem trabalhos de extrema importância. A gente sabe que o mar, o oceano, ele é conhecido como a calunga maior, né? E lá existe todo um processo de criação, de limpeza, de entrega, de doação, mantidas e sustentadas pelo orixá Molu. Essa onda, né, o Molu, esse orixá, ele que dá o suporte para que toda essa densidade, dessa profundeza, não atinja os campos mais da superfície e assim possa interferir nas correntes vibracionais energéticas de nós como seres humanos. Esse é um lado negativo, negativo no sentido de densidade, não de importância, correto? É o lado mais denso, pesado do polo atrativo que envolve as águas. E também temos o lado oposto, que é os lados, né, o lado dos campos da mãe, da amada mãe Iemanjá. É uma água que já, né, todos nós temos acesso na superfície dos mares, dos oceanos. Ela tem uma capacidade transformadora. À medida que vocês podem ver várias ritualísticas, seja no final do ano, seja em fevereiro, com a Saúde da Iemanjá, as pessoas adentrando os mares, pulando as 7 ondas, pedindo para que leve tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que não agrega, e trazendo a limpeza, né, o aprofundamento dos sentimentos, das emoções. Essas águas, elas têm uma capacidade de mudança, elas conseguem transformar nossos sentimentos, nossos pensamentos, sensações, ela favorece a reflexão. É a partir dela, né, nossa amada Mãe Iemanjá, que nos traz assim, a geração da vida. Né? Então, esses campos, eles não são desconexos, pelo contrário, eles são campos complementares. Eles trabalham em união. A toda a densidade ali, né, interna desse profundo do oceano, ela é trabalhada até ser transformada e assim conseguir atingir todas as outras estruturas e superfícies. E existem vários benfeitores que participam tanto desse processo mais denso quanto do processo mais leve. Eles que ajudam, né, com os elementais, que eu vou falar um pouquinho sobre daqui a pouquinho, eles atuam como espíritos ali de luz que agem na vibração, né, levando aí toda a vibração de amor, de transformação, que as pessoas requerem ao fazer uso, contato com as águas. Existe, isso, são complementares, agora eu vou passar. Eu coloquei uma parte, um trecho daqui desse capítulo da apostila que eu achei importante, que é o que fala um pouquinho sobre essa questão dessas profundezas e da regência do suporte de Homolu. Nesse trecho traz o seguinte:
pouco se sabe a respeito do que relatei. Relatei, no caso, relatarei ao espírito, né? Agora, abaixo das profundezas dos oceanos, locais inalcançáveis pelos que se encontram na matéria, existe uma onda magnetizadora de captação energética muito densa. Essa onda é mantida por alguns espíritos que nunca estiveram encarnados em seu mundo, e por alguns outros que já estiveram, e que se propuseram, por amor à tua raça e pelo desejo do crescimento evolucional do planeta, se manter ali para o auxílio da manutenção do mesmo. O que não é uma tarefa fácil, pois é preciso muita renúncia de si, já que os que ali habitam nunca param, e por milhares de anos jamais saíram dali, pois só lhes será permitida a saída quando por alguma razão a necessidade for de extrema valia ou quando este desistir da tarefa em questão. Isso se dá pelo fato de não existir um fator mágico que permita uma transmutação energética bruta, capaz de render seu espírito às vibrações mais leves, características de um espírito que se encontra de forma natural, como estes que com os encarnados trabalham mediunicamente, se fazendo necessário, por vezes, 3 centenas de anos do seu tempo para tal transmutação ser completada. Nesse período, o espírito mantém-se inconsciente para não sentir os ajustes dolorosos dessas mudanças, e é assim da mesma maneira quando o contrário, para ter acesso a essas áreas, o mesmo processo é realizado. Essa onda é mantida e sustentada principalmente pelo campo energético que conhecem como homologo, geração cósmica, pois é ele quem dá o suporte para que toda a densidade fique no submundo e não invada os campos altos da esfera, e faz, é claro, a sustentabilidade do meio. Eu achei bacana trazer, né? Tinha trazido em tópicos, mas eu achei bacana trazer exatamente o recorte para vocês perceberem o tanto que tudo está, nessa conjectura é de um magnânimo equilíbrio. Tudo muito bem elaborado, muito bem planejado, né? Para não ter essa diferença abrupta de transmutação, de mudança energética, esses espíritos vêm sendo preparados centenas, 3 séculos. Então, assim, para a gente perceber que tudo na natureza é perfeito, perfeito no sentido de harmonia, e que nós, seres humanos, temos por obrigação tentar manter, né, toda essa constante em equilíbrio. Continuando, falei um pouco dessa densidade aquática, né, do polo lá negativo, e aí nós trazemos também o polo oposto. Encontramos os campos do que chamam que é a amada mãe Iemanjá. Esse é o lado que todos gostam e tanto desejam. A água dessa corrente tem capacidade transformadora, geradora de novos sentimentos, novos pensamentos, gerando expectativas de vida muito positivas. Para quem se permitir sentir, é a mãe que a todos tem como filho. Ambos se complementam, ora pacificando os seres que necessitam de seu amparo, ora detendo aqueles que atendam de maneira muito cruel contra qualquer criatura. Então, é o equilíbrio. Aqueles seres que não estão ali participando de forma positiva, que estão ali para prejudicar de forma cruel, esses seres são levados para profundezas e ali resolvidos. Agora, aqueles que estão precisando, emanando, suplicando ajuda, eles estão ali para trazer essa harmonia, essa limpeza, esse amor. Reforçando, os benfeitores terão toda a participação do positivo em suas vidas. Os benfeitores somos nós, seres que estamos ali na busca do desenvolvimento. Então, toda essa riqueza, no sentido assim, espiritual, estarão perto de nós. Porém, aqueles que tendem ao lado negativo, de maneira mais ativa, vai acabar atraindo, né? Cada qual o que é seu direito, já que semelhante atrai semelhante. O trabalho na Umbanda. A Umbanda, manifestação do Espírito para a caridade, ela trabalha diretamente com as causas da natureza. A representatividade da Umbanda se dá basicamente nos elementos da nossa natureza. Todos esses que eu já havia falado, né? Pedreiras, né? Rochas, terra, a água, o ar, o fogo. E, às vezes, quando a gente fala fogo d'água, imediatamente nós nos remetemos às águas salgadas, às águas marinhas. E a lembrança que vem, imediata, é Iemanjá. Porém,
Existem vários povos d'água. Iemanjá, né, ela faz parte, sim, como a mãe, mãe de cabeça de todos os orixás, assim, dito, propriamente dito, da parte das águas salgadas. Oxum, mãe das águas doces, da cachoeira. Nanã também tem representatividade no povo d'água. Yansan, com a questão dos movimentos, né, dos movimentos regidos pelo vento, isso também atua no ciclo das águas, os movimentos da Yansan. Obá, ela é orixá das águas revoltas. Logun Nedé, ele habita o encontro, né, entre o rio e a mata. É um orixá que está ali na correnteza do rio que está indo para a mata e da mata que está indo para o rio. E o povo das águas, então, são das águas minerais, das águas dos rios, cachoeiras, lagos, lagoas, apenas as propriedades que são modificadas. Quando a gente evoca o povo d'água, não é apenas uma falange, né, tarefeiros que vai. Então, todos os povos d'água são organizados, cada um dentro da sua ali, objetividade de trabalho. Existe também os elementais. Os elementais, eles são manipuladores naturais da energia da nossa geração. Eles não são possuidores de carga genética, então não tem como nós, por exemplo, eu como médium, incorporar um elemental, correto? Por quê? Para isso, temos as outras linhagens, temos os caboclos da água, herês da água, no caso temos o Joãozinho da Praia, por exemplo, temos as caboclas, os exus, os próprios marinheiros. Então, somos só pessoas querendo entrar agora. Então, assim, são muitos a linhagem de espíritos, né, de guias espirituais que trabalham mediunicamente, diferente dos elementais e dos orixás, que eles estão na expectativa de trazer a limpeza, a incorporação, por exemplo, o orixá Iemanjá, o orixá Oxum, ela não tem verbalização, né? O orixá não fala, o elemental não fala, é uma emanação energética, às vezes tem um canto, né? Um ruído, por exemplo, existe muita dança, porque é através desse movimento do corpo, né? Da transmutação da energia ali, que vai acontecendo a limpeza no ambiente material, nos corpos dos médiuns, dos consulentes, da assistência de todos ali. Continuando, existe uma importante combinação do sal e da água. O sal e a água, eles juntos são catalisadores fundamentais, potenciais. A mistura desses dois compostos, né, cloreto de sódio e a água, propriamente dita, ela traz um exemplo. O médium está ali fazendo um transporte. E esse transporte, o espírito estava extremamente assim, revolto, uma carga densa, muito negativa. Se o médium ter acesso a um pouco da água do sal, principalmente chakra frontal e o chakra coronário, é onde esse catalisador, sal e água, ele atua com mais propriedade. O médium ele vai ter um desligamento daquela carga densa negativa, e aí ele até fica alguns segundos, assim, digamos, retornando, né, às suas faculdades ali, para que possa, assim, continuar o seu trabalho. Então, o sal, ele atua como esse agente, assim, que ele vai blindar, ele vai cortar aquela carga, aquela onda, de maneira que vai fazer com que as energias sejam restabelecidas. E vale, pessoal, é muito importante a gente comentar que, por exemplo, não lembro quem, em alguma ocasião, contou que tomava banho de sal grosso todo trabalho, filha. Aí a gente, não, mas calma, porque assim, o sal grosso, em excesso, você só vai estar limpando, você não vai estar recebendo. Né? A função do sal grosso é aquela limpeza profunda, como se fosse uma erva quente, uma arruda, guiné, né, amora, enfim. O sal grosso, para isso acontecer, pode sim, toma um banho ali uma vez na semana, mas aí você mistura com uma outra erva, né? A Sam quer falar? Pode falar, por favor.
O sal grosso, na verdade, ele tem outras propriedades, né, diferentes das ervas, porque mesmo uma erva quente, ela, ela como é que eu vou dizer? Ela age diferente do sal, né? O sal, ele tira todas as vibrações, mas só que ele tira também as energias boas que a gente traz conosco, né? Então, por isso que ele precisa dessa harmonização. Ele precisa, sempre que tomar um banho de sal grosso, no dia seguinte tem que tomar um de erva também para restabelecer, para harmonizar, né? Mas o uso do banho de sal grosso é em casos assim de extrema necessidade, assim, quando acumula, né? De tempos em tempos. Não pode ser algo que seja toda semana, né? Às vezes nem todo mês, às vezes a gente pode espaçar mais tempo para usar esse recurso quando há alguma coisa bastante grave, né? Esteja acontecendo. Mas sempre usar ele e usar uma erva depois. Pessoal, a gente já está praticamente no finzinho do nosso estudo e do nosso tempo. Faltam 5 minutos. Deixa eu ver se tem outro slide. Vai ter esse slide último aqui. Eu vou derrubar e aí a gente retorna no mesmo link, combinado? Então tá, até já.